7 horas e 27 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E nós temos aqui no estúdio a Elisa Peralva, que está muito envolvida com o Setembro Amarelo. É coordenadora, não é isso, Elisa? Isso. Coordenadora desse trabalho anti-suicídio, de uma certa forma. De atenção, de prevenção e de assistência, né? Vou passar para Arnaldo. Arnaldo já tem a pauta pronta e depois a gente vai desenvolvendo o papo e algumas perguntas, alguns exemplos. Bom dia, Elisa. Com relação, a gente está fala muito desse Setembro Amarelo, mas para o nosso ouvinte entender qual o conceito dessa campanha do Setembro Amarelo em si, né? Quais são os objetivos e o que vem sendo realizado durante esse mês, dessa programação especial, nesse mês aí de prevenção ao suicídio? Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os ouvintes que nos escutam nessa manhã. Eu queria, antes de tudo, agradecer o espaço, a importância de abertura de espaço para que a gente possa falar sobre o assunto, né? Não só sobre a questão do Setembro Amarelo, mas sobre saúde mental, que acho que é o principal. E então, porque o Setembro Amarelo ele é um mês especial de prevenção, né? Onde várias ações são pensadas e são atuadas no sentido de informar a população sobre essa questão do suicídio e formas de você poder identificar, de você poder estar mais atento, com pessoas à sua volta, né? E a gente, especialmente enquanto rede de saúde, a gente vem focando numa capacitação dos servidores da saúde e também de servidores da rede municipal em geral, então, da assistência, da educação, no sentido de poder dar ferramentas para essas pessoas que trabalham, de alguma forma, na assistência às pessoas, né? Então, assistência em saúde, desde a atenção básica, né? Da UBS, passando pelos ambulatórios, até chegar à alta complexidade, que são os hospitais. O pessoal da assistência do SUAS, né, da política de assistência social, então, o pessoal que está lá no front dos CREAS, dos CRAs, que acompanha bem de perto a população, a comunidade, né, que tem um acesso grande a esses serviços, e também a rede de educação com os professores, técnicos que estão na escola, pedagogos, diretores, né, pessoas que estão também na assistência nesse campo da infância e da adolescência. E aí o Setembro Amarelo foi eleito como um mês para se falar do assunto, né, para se conscientizar sobre o assunto. E eu acho que a principal mensagem do Setembro Amarelo que fica é a mensagem de que a gente não minimize e desvalorize um sofrimento, né? Às vezes, o maior fator de risco para o suicídio é a pessoa já ter tentado, né? Assim, já ter acontecido uma tentativa mal sucedida, vamos dizer assim, né? E o que a gente vem percebendo ao longo da nossa gestão é que muitas dessas pessoas não chegam aos serviços especializados e para terem um acompanhamento, uma ajuda. Então, assim, se a gente né, já acolhe em algum lugar da rede de saúde uma pessoa com histórico de já ter tentado, de alguma forma, contra a própria vida, né, que a gente chama de lesão autoprovocada, com certeza essa pessoa ela precisa de um acompanhamento. Agora, esses sinais, né, que muitas vezes a gente ouve, quando a gente vê alguns programas específicos sobre esse assunto em TV, sempre se fala em sinais que as pessoas acabam apresentando de que podem levar ao suicídio. Como que o pai, a mãe com o filho mais novo, o filho com os seus pais, como que começa a identificar esses sinais? Eu acho que como qualquer problema que alguém esteja vivenciando, né, é pela escuta.
pela atenção. Então, muitas vezes, por exemplo, no caso dos filhos, desculpe se interromper, mas só para concluir a pergunta. No caso de filhos, por exemplo, a gente vive uma geração, a geração mais nova é uma geração muito mais fechada, né? A geração de dentro de quarto, né? Muito mais difícil de você ouvir esse adolescente jovem, por exemplo. então, eu acho que tem comportamentos que te chamam a atenção e você vai minimamente lá verificar o que está acontecendo, né? Então, se você percebe que esse jovem, esse adolescente, ele está recluso demais, né, ou de uma certa forma muito antissocial, né, muito focado só nas redes antissociais, que eu chamo, né, que é ficar aqui, né, assim, sem contato com o mundo pela via mesmo da atuação concreta e mais virtualmente, né? Eu acho que tem esses indícios, né? Sim, você tocou num assunto importante, que é esse isolamento social, né? De um jovem. Eu acho que isso chama atenção. Ou o contrário também, né? Situações que a gente pensa que são, de repente, corriqueiras, de tipo muita ansiedade, né? Uma agitação muito intensa. Isso também pode ser um certo oposto eu acho que ali está colocado de que tem uma questão, de que alguma coisa ele está querendo dizer que pode não estar tão bem. Mas também sem generalizar, né? Assim, eu acho que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E eu acho que é isso, assim, o diálogo, você poder... se o adolescente não fala, não conversa, eu acho que cabe aos pais poderem colocar a palavra em jogo, né, e chamarem e colocarem fazer uma certa convocação, né? Então, quando o outro não tem palavras, você empresta as suas, né? Ou você convoca para que minimamente aquela pessoa se coloque, se não for através de palavras, em outros recursos simbólicos. Então, eu acho que o que se tem uma coisa bacana que os pais possam fazer, isso é para a vida, não é só para a questão do suicídio, né? É para a vida, né? O pai e a mãe têm que conhecer seu filho, saber como é que ele está, o que ele está vivendo, como é que é a vida dele na escola, quem são os amigos dele, como é que isso está sendo para ele. E eu acho que esse é um caminho interessante. Eu queria colocar um ponto de vista que eu acho que vai muito de encontro ao que você está falando, de encontro, assim, né, para corroborar. Não contrariar. O primeiro lugar, né, tem aquele ditado que cão que ladra não morde. Quer dizer, ninguém fica dizendo aos quatro ventos que vai se matar um dia. Com certeza. Isso normalmente é uma coisa muito interior, né? Eu já tive experiência de ter 2, 3 amigos que, através dos anos da minha vida, já se mataram e eram pessoas que você jamais diria que essas pessoas se matariam. Né? Então, outra coisa que eu acho que é importante mais é que as pessoas costumam minimizar demais a depressão. Né? E jogar a depressão. Muitos falam que depressão é frescura. Sim. Deixa de frescura, reage, vai para a rua. E não é assim. Né? Não é assim. Eu não sou psicólogo, não sou nada, sou um observador da vida. Não é da ordem da vontade, não né? Não é da ordem da vontade. Você não sai quando você quer. Sim, da depressão. sim. Você pode até lutar contra ela, mas não é fácil. Não é uma vitória fácil. A depressão, ao meu ver, né, assim, também é um sintoma. Sintoma de que tem alguma coisa ali que não está nessa tristeza profunda, essa desistência, né, essa paralisação, esse bloqueio do desejo em todos os sentidos, né, por pontos que te ancoram na vida, né? Então desde, né, necessidades básicas de sobrevivência, tipo comer, se cuidar, né, até se relacionar com outras pessoas. Então, eu acho que sim. E você tocou num ponto que é um ponto que a gente tem marcado muito, porque a gente tem feito, nesse Setembro Amarelo, a gente pensou em fazer algumas ações na própria rede de saúde. E aí a gente tem ido nos hospitais, a gente já foi em algumas UBSs, algumas UPHs, né, que são unidades pré-hospitalares
municipais. E a gente vai estar fazendo uma capacitação também com os servidores da atenção básica. E aí, o foco dessa nossa fala é esse ponto. Né? Assim, não é frescura, não é piti. Né? Assim, a gente ouve muito essas frases estereotipadas, preconceituosas. Não queria se matar. Se quisesse, teria feito de verdade. Né? Assim, e é uma coisa que ali você apaga, né? Assim, quando você desconsidera o ato, né? E eu acho mais grave, mas, né, o ato, e não só a fala do sujeito, mas especialmente um ato que foi ali, né, que aconteceu, você está apagando aquele sujeito, né, e todo o sofrimento que ele traz com aquele ato, né, e assim, de dizer que tem alguma coisa que anda muito mal e que precisa de ajuda e que precisa de acompanhamento. Eu vejo como um pedido de socorro. Né? E aí, muitas vezes, a pessoa também não sabe que está... muitas vezes mesmo uma demanda, é um endereçamento inconsciente. Né? A pessoa é muito angustiada, num nível de angústia muito grande, insuportável, né? Atua daquela forma, faz uma passagem ao ato, que a gente chama, e aí ela mesmo não se dá conta da gravidade daquele ato. E aí eu acho que a gente, enquanto agente de saúde, agente de cuidado, nós somos os primeiros a dar lugar a isso. Então, se a própria rede de saúde não dá lugar a isso, quem vai dar? Né? Então, a nossa capacitação, a nossa sensibilização e conscientização com a rede de saúde é muito nesse sentido, né? Pare, escute, identifique, faça o encaminhamento, nos procure os serviços. Então, a gente preparou todo um material muito bem feito por uma pessoa que trabalha com a gente, que se dedicou muito a isso, que é a enfermeira, né, Maria da Penha, que trabalha com a gente, está especialmente ela de perto, fazendo essa capacitação com a atenção básica, né, no sentido de poder falar, olha, são esses os serviços que acolhem, vocês procuram encaminham para esses serviços, o fluxo é esse, se é uma ideação, se é uma tentativa, a gente dá todos os passos de como aquela pessoa pode ser encaminhada. Vamos lá, Nando. Bora. A gente ouve muito falar que a depressão é o mal do século, né? Isso virou um termo que, principalmente em lugar comum na imprensa, sempre que fala de depressão, fala que é o mal do século. Por que tantos casos de depressão, na sua opinião, sobretudo a partir dos anos 2000? Foi uma questão de maior percepção, maior entendimento da classe, de quem investiga esses casos, psicólogos, o entendimento médico de maneira geral, ou realmente os casos se multiplicaram pelo país? Eu posso colocar um pitaco nessa tua pergunta? Sim. Por exemplo, há 70 anos atrás, 80 anos atrás, diziam que a pessoa morreu de nó nas tripas. Provavelmente um câncer de estômago e tal. Eu acho que é uma questão de descoberta, é uma questão de você, há 80 anos atrás, não saber o que aquilo era, e hoje se sabe. Né? Eu acho que são as duas coisas. Né? Eu acho que viver está muito difícil. Com certeza. A pressão da vida é muito grande hoje. Sim, eu acho que... E eu acho que, né, com a modernidade, os recursos que vêm sendo colocados hoje, a gente, especialmente os jovens, né, assim, eu acho que os recursos simbólicos para lidar com a angústia e com o sofrimento ficaram frágeis. Né? Assim, a gente busca recursos, assim, todo mundo tem angústia, todo mundo sofre, né? Assim, a angústia faz parte da vida, né, de todo mundo. E aí a gente também entra numa era, né, num século em que há uma busca desenfreada por calar isso de qualquer forma, né? Por tamponar qualquer tipo de furo, qualquer tipo de questão, qualquer tipo de situação em que o sujeito não dê conta. Então, haja vista a epidemia, né, que eu acho que posso chamar assim, de coaches, né, de pessoas que acham que podem dar receita para a felicidade do outro e a felicidade como um imperativo. Então, você tem que ser completo, você tem que dar conta de tudo, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser emocionalmente
ter recursos para lidar com a vida. Então, eu acho que são muitas exigências hoje do mundo moderno e poucos recursos simbólicos consistentes para que a gente possa, ofertados para que a gente possa dar conta dessas angústias. Então, acho que vira um trabalho muito singular de cada um, né? O que você vai escolher para lidar com isso na vida, né? E aí algumas pessoas têm mais recursos e conseguem fazer essa escolha com ajuda, às vezes muitas, a maioria sem ajuda, e outras não. É muito comum, Elisa, você hoje vê que jovens, crianças, adolescentes e jovens de uma maneira geral, eles não conseguem conviver com a frustração. Né? E a vida é cheia de frustração, vitórias, derrotas, e você faz um vestibular e não passa, aí você... tem gente que entra em depressão. Então, hoje, você falou, eu achei que você falou um ponto certo, a pessoa está com uma fragilidade muito grande para enfrentar os problemas. Né? Para enfrentar. E outra coisa que você falou do coach, para a gente ir no intervalo, mas pelo menos para lembrar de uma coisa engraçada, um comediante, aquele Leandro Hassum, disse que estava cheio de problema na vida e resolveu assim, olha, vou levar você num terreiro de Umbanda que vai resolver o seu problema. Quando ele chegou, a casa toda destruída, ele foi embora. Ele falou assim, a dona do terreiro não resolve o problema dela, dessa casa toda. Ela vai resolver o meu? Eu vou embora. Entendeu? Então, esse acúmulo de coaches e pessoas que têm a fórmula da vida, né? A forma, você vai vencer na vida, vai ser um homem rico a partir de agora. Pois não é assim. Né? Que imperativo é esse? Assim, Por que as pessoas da onde a vida nisso? se resume a um sucesso, assim, né? Em todas as áreas. É impossível você ser bem-sucedido em tudo que você faz. Isso assim, não existe, assim, por mais que você tenha a vida ok, equilibrada, né, assim, do que a gente, classe média, letrada, entende o que é equilíbrio, né? Estou falando muito de uma perspectiva minha, né, assim, do meu lugar, né, mas a gente, por mais que a vida esteja ali, né, bem ajeitada, bem equilibrada, você não é completamente satisfeito e tem o tempo todo alegrias em tudo que você faz na vida, né? Exatamente. Vai sempre ter um ponto ali que vai exigir trabalho e graças a Deus que tem, assim, porque é isso que faz a vida se movimentar, é isso que faz a gente poder continuar desejando e não parar, né? É verdade. Bom, são 7h45. Faremos um pequeno intervalo agora e voltamos já com o nosso papo com a Elisa Peralva e o jornalista Arnaldo Neto e você, ouvinte da Folha FM, que está sintonizando, inclusive no Facebook. Nós estamos aqui no Facebook já com a sua participação. Temos a participação do Maurício Furel. Daqui a pouquinho eu leio a participação dele. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. A gente faz planos o tempo todo.